Novamente, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí à aula de hoje, né? Hoje nós vamos dar continuidade aí ao tema, tivemos alguns contratempos, né? Uma semana eu estive sem internet, na verdade eu tive um problema de saúde, e eu não, na verdade o meu sogro estava aqui com problema de saúde, e aí na outra foi dia dos professores, enfim, né? Nós ficamos aí algumas semanas sem aula, tá? Mas não vai, creio eu que não vai fazer tanta falta assim, não, vamos dizer assim. Mas vamos dar continuidade aí. No início, nós já falamos aí sobre o processo de estabelecimento das pastagens, né? Nós falamos das várias características que nós temos que levar em consideração na hora de escolher a forrageira que vai ser instalada. E uma das primeiras coisas que nós devemos observar no processo de escolha da espécie forrageira é o nível tecnológico, como a gente já disse, daquele produtor, daquela propriedade que está trabalhando que está trabalhando e deseja trabalhar com aquela respectiva forrageira. Dentre essas aí nós temos um quadrinho dos níveis tecnológicos, dos tipos de forrageira diferentes, tanto gramíneas quanto leguminosas, que são trabalhadas aí dentro do processo produtivo, né? Dentro desse processo produtivo aí das propriedades rurais, tá? E aí, dentre essas aí, nós vamos escolher aquela que se adequa melhor ao sistema de produção daquela propriedade. E a gente disse também que é sempre importante a diversificação dessas espécies forrageiras. Vocês lembram o motivo que eu falei que seria interessante a diversificação das espécies forrageiras dentro de uma propriedade rural? Qual a pergunta, professor? Vocês lembram quando eu falei por que é importante diversificar as espécies forrageiras dentro de uma propriedade rural? Vocês lembram os motivos por que é importante diversificar? Pragas e doenças? Pragas, doenças, né? Principalmente pragas. Se você tiver um ataque de uma cigarrinha, você tem uma cigarrinha e você tem uma, sei lá, braquiária decumbens, que é extremamente suscetível ao ataque de cigarrinhas. Se você só tiver braquiária decumbens dentro da propriedade, provavelmente você vai perder grande parte da sua área de pastagem, né? Então, uma das características bastante interessantes aí é de fazer essa diversificação. Uma outra questão que não foi, que vocês não lembraram, que o Lucas não abordou, foi a fertilidade do solo. Oxi, entendeu? Foi a fertilidade do solo. Existem diversas forrageiras que algumas são mais exigentes, outras menos exigentes no processo produtivo, né? A maioria das espécies forrageiras aí que a gente conhece, nós temos braquiarão, que são mais trabalhadas, são mais produzidas dentro do processo produtivo aí, tá? Elas têm uma certa exigência nutricional. Então, a gente precisa corrigir esse solo para cuidar, para resolver esses problemas ali de fertilidade. Por isso, a gente opta por forrageiras, por essas diversas forrageiras, de acordo com a fertilidade do solo. Espera aí que um assistente aqui está querendo dar trabalho. Vai brincar pra lá. Tá? Então, a gente diz que a fertilidade do solo ela é bastante importante dentro do processo produtivo. A gente sabe disso. Vocês, dentro do curso de agronomia, vocês já fizeram várias disciplinas aí relacionadas ao processo produtivo, relacionada à fertilidade do solo, relacionado ao conhecimento de formação de um solo, aos vários fatores química do solo, fertilidade do solo, morfogênese, eu não lembro o nome da disciplina, né, do solo. Então, conhecer o solo no qual você vai trabalhar, tanto das características físicas quanto das características químicas, ela é de extrema importância dentro do seu processo produtivo. Porque com base principalmente nas características ou físicas
e químicas que você vai recomendar a espécie forrageira, né? Você pode recomendar uma espécie forrageira mais exigente para um solo de fertilidade menor? Posso sim. Entretanto, você tem que ter a consciência de que você vai ter que arcar com um nível de fertilizantes maior ali para você elevar essa fertilidade desse solo, né? E, consequentemente, essa forrageira ela conseguir absorver tanto de nutriente que ela precisa ali dentro desse processo produtivo, tá? Então, conhecer essa fertilidade é de extrema importância. E o conhecimento dessa fertilidade só vai ser conseguido quando vocês fizerem uma amostragem de solo correta dentro da sua área, tá? Você faz a amostragem de solo e, com base nessa fertilidade do solo, você faz a recomendação da espécie ou da variedade da cultivar mais adaptada àquelas condições. E um outro fator que deve ser levado em conta, pessoal, que é o nível econômico do produtor. Se você fala de um produtor que ele tem um nível econômico alto, que ele quer investir, que ele quer cuidar, que ele quer produzir, tá? Esse produtor ele vai gastar com adubo, ele vai gastar com corretivos, e aí ele vai ter, eu diria, ele vai ter uma resposta maior, mesmo com solos arenosos, mesmo com solos aí de fertilidade baixa, né? O correto que a gente tem que fazer dentro do processo produtivo, né? Dentro desse processo de coleta de amostragem de solo que é realizada dentro da sua propriedade, você fazer, entre aspas, mapear a sua propriedade. É como, no mesmo processo, dividir essa propriedade em talhões dentro da produção animal, perdão, dentro da produção animal, esses talhões, eles são conhecidos, a gente conhece esses talhões como piquetes, né? Então, esses piquetes ali, maiores ou menores, dependendo do que você está produzindo, do que você está trabalhando, esses piquetes, eles podem ser divididos de acordo com a faixa de solo que nós temos para aquela área, para aquela região, para aquele tipo de... para aquele... Nossa, falei besteira. Esse tipo de solo, com o conhecimento desse tipo de solo, com a fertilidade, conhecimento da fertilidade desse solo, né, da característica química desse solo e da característica física desse solo, você pode recomendar para esse solo uma determinada forrageira, tá? Uma forrageira mais exigente, uma forrageira menos exigente, tá? E com base nisso, você vai calcular a produção com base no que você tem dentro da sua propriedade ali. Bem, um outro fator tranquilo em relação à fertilidade do solo? Sim. Um outro fator que deve ser levado em conta na hora de se fazer a instalação ou o estabelecimento de uma determinada forrageira é a análise do VC. Provavelmente vocês já fizeram aí sementes com a professora, ou estão fazendo sementes com a professora Valéria, ou outro professor vocês já fizeram, correto? Alguns aqui sim, outros não, professor. Beleza. Bem, aqueles que já fizeram, já fez o cálculo de VC, ou o que a gente chama de valor cultural, pessoal. É uma coisa bem importante, principalmente se você é produtor ou se você está vendendo uma semente para esse determinado produtor. Esse tal desse VC, ou valor cultural,
ele vai representar realmente aquela porcentagem de sementes que são puras e viáveis. E essas sementes puras e viáveis são aquelas sementes que realmente elas vão germinar, né? Que elas vão, quando forem ao campo e quando estiverem em condições ideais de germinação, elas vão realmente germinar, tá? Por que, professor, que é calculado, por que é determinado esse tal desse VC? As forrageiras, pessoal, elas são plantas, as gramíneas, perdão. As gramíneas, elas têm umas características bastante específicas. Existe uma certa deiscência, né, das inflorescências, das panículas, enfim, da inflorescência dessas gramíneas, ou da maioria dessas gramíneas forrageiras, né, existe essa deiscência. Ou seja, quando essas sementes elas atingem a maturidade fisiológica, uma das características da planta-mãe é liberar essas sementes, ou até mesmo uma característica intrínseca das sementes e, logicamente, da mãe, essa liberação da planta-mãe. Ela libera e cai ao solo. Como ela libera e parte dessa semente cai ao solo, quando no processo de colheita das sementes, das sementes de capim, essa semente de capim ela é colhida, é como se fosse um aspirador de pó, né? Existe uma espécie de um aspirador de pó, ele fica succionando ali, porque aquelas sementes que estão ao solo, que estão ao chão, elas são sugadas para dentro da máquina, elas vão cair na trilhadora, elas vão cair, né, dentro dentro dos outros compartimentos dessa máquina, dessa colhedora, tá? E junto com essas sementes vão galhos, vão pedaços de pedra, vai terra, vai uma infinidade de coisa e de infinidade de materiais diferentes. E isso confere a maioria das sementes de gramíneas, né, existem vários tipos de sementes de gramínea, confere algumas sementes de gramíneas, elas possuírem um baixo VC, porque elas geralmente elas têm uma quantidade de impurezas muito grande. O que significa essas impurezas? São esses galhos, pedacinho de pedra, areia, que vai junto com a semente, né? Que vai junto com a semente e reduz essa, entre aspas, pureza, que seria só as sementes presentes dentro daquele determinado lote, tá? Então, o valor cultural de uma semente, ele é dado pelo cálculo de pureza, porcentagem de pureza vezes a porcentagem de germinação vezes 100. Se eu tenho, por exemplo, 60 de pureza e 60 de germinação, 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36. Dividido por 6, 360. Dividido por 100, 36. É isso? 3.600. 60 vezes 60, 3.600. Dividido por 100, dá 36? É isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu teria 36% de pureza, por exemplo. Se eu tenho um lote de semente de forrageira, por exemplo, que apresenta 50% de pureza e 80% de germinação, o valor cultural é 50 vezes 80 dividido por 100. Então, 50, 5 vezes 8, 40. 40 mais 3 zeros, 4.000. Dividido por 100, 40%. Simples, né? Determinar o valor cultural. Bem, então, isso quer dizer, pessoal, que, de acordo com esse exemplo aqui, né, se eu tenho 100 quilos de semente, somente 50 quilos dessas sementes são realmente de sementes puras. O resto é pedaço de pau, é pedaço de galho, pedaço de folha, areia, que foi ali junto com essas sementes, né?
que a gente chama disso de impureza. Desses 50 quilos, apenas 40 quilos eles vão germinar. Por quê? Porque a germinação é 80%. Aí vamos lembrar da nossa querida Dilminha. É 80%, ou perdão, é 40 quilos de 8. Não. Ai, agora eu fiz confusão tudo. É 80% de 100%. Tá? É 80% de 100. No caso aí, 100 quilos. Então, 80% desses 50%, dessas 50 quilos de semente aí, vai germinar. Isso vai corresponder a os nossos 40 quilos ali, que realmente dessas sementes elas vão germinar. Entenderam o cálculo de valor cultural? Simples? Sim, professor. Mais ou menos. Por que não entendeu? O que ficou para trás? Quer dizer que desses 50 quilos, depois que fez o cálculo, dos 50 quilos, só 40 quilos vão germinar, 10 quilos não. Ó, vamos. É a regrinha de 3. Ó, se eu tenho 100 quilos de semente, é 100%. Eu sei que 100%, vamos colocar aqui porcentagem. Eu sei que 50% corresponde à pureza. Então, 50% corresponde à semente. Não vou nem fazer regra, é a mesma regra de 3, né? Aqui vai dar 50%. Então, X aqui vai ser igual a 50 quilos de semente. Então, a pureza corresponde o que realmente é semente, o que é realmente semente. Então, 50 quilos é semente e 50 quilos é impureza. É galho, é terra, é pedra, é pau, que foi junto com aquele lote de semente. Beleza? Tranquilo até então? Sim. Só que desses 50 quilos que é semente, só 80% vai germinar. Ó, 80% germina. Então, se de 50 quilos... 50 quilos corresponde a 100%, né? 50 quilos corresponde a 50 quilos corresponde a 100% da semente. A gente sabe que 80% dessa semente, elas germinam. 80% dessa semente, elas germinam. Isso corresponde a quantos quilos? Ó, regrinha de 3. 100x é igual a 50 vezes 5 vezes 8, 40, né? 2 zeros, 4.000. Então, x vai ser igual a 4.000. Quando divide por 100, volta para 40, é isso? Dividido por 100. Isso mesmo. Corta 2 zeros, corta 2 zeros. Então, desses 50 quilos de semente, somente 40 quilos dessa semente, elas vão germinar. Entendeu? Sim, que corresponde aí a essa porcentagem de 80%. Que corresponde à porcentagem de 80% de germinação. Tranquilo? Sim. Beleza. Bem, eu tenho que, dentro desse lote de semente, eu tenho que observar, além do valor cultural, para determinar a quantidade de sementes em quilo, eu tenho um fator de conversão, né? Eu tenho a quantidade de sementes, perdão, eu tenho o valor cultural, que a gente já determinou em cima da pureza e da germinação, e eu tenho um fator de correção que são pontos de VC a jogar por hectare. Eles são índices já estabelecidos, já formulados, que a gente determina ali para uma taxa mínima de semeadura, né?
Então, eu tenho 250 pontos de VC, que é o fator, 280 para braquiarão, para brisantão, né? Braquiarão, brisantão, MG5, MG4. Para o andropógeno, eu tenho 250. Para os pânicos, eu tenho 160. Para o medícula, eu tenho 250. Para decumbens, eu tenho 180. O que eu vou fazer é dividir o valor o valor desse fator, por exemplo, 200, vamos considerar aqui 280. 280 dividido pelo VC, que lá nosso VC agora foi de 40%. Corta aqui 28 dividido por 4 dá quanto? Eu estou tão cansado. 28 dividido por 4? Aham. 7. Eu estou tão cansado que eu não estou conseguindo fazer conta de cabeça. Dá 7 quilos de semente. Isso aqui é a quantidade de semente que você... Pois não. Professor, preciso sair. Ah, ok, Bruno. Isso aqui seria a quantidade de semente, esses 7 quilos de semente, por exemplo, seria a quantidade de semente que você jogaria em 1 hectare. Entenderam? Entenderam? Sim. Beleza. Entendi. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Bem, então tá aqui, né? Para calcular a semeadura do braquiarão, com valor cultural de 40%, calcula a quantidade de sementes, dados os fatores do braquiarão, que é 280, então 280 dividido por 40 dá 7 quilos de semente aí por hectare, já considerando aí a pureza daquele lote de semente. Então, eu vou precisar, por hectare, jogar por hectare, eu vou jogar 7 quilos aí de semente de braquiarão ali, né? E aí eu espero uma taxa de germinação, uma taxa de semeadura mínima dentro da sua área. Tá? Beleza? Tranquilo? Em relação ao fator? Bem, quando vocês forem comprar qualquer semente de forrageira, qualquer semente, vocês precisam saber quanto vale cada ponto de VC. Isso, vocês vão pegar o valor da semente e dividir pelo valor do VC que aquele lote de semente ele possui. Bem, como assim? Quanto menor é o ponto de VC, menor você está pagando pelo ponto de VC. Quanto menor for esse valor, menos você estará pagando pelos pontos de VC. Por exemplo, eu tenho 2 lotes de semente. Um lote de semente com 43% de VC e um lote de semente com 25% de VC. Esse lote de semente, se vocês chegarem e não tiverem conhecimento de pontos de VC dentro de uma loja agropecuária, e chegar um cara falando assim, eu tenho semente de braquiarão a R$ 4 e eu tenho a semente de braquiarão a R$ 3. Qual que vocês escolheriam sem conhecer, sem olhar pontos de VC? Provavelmente, se é braquiarão por braquiarão, vocês comprariam aqueles que têm um maior ponto de VC, correto? Ou, perdão, nossa senhora, tô cabeção. Aquele que tivesse o menor preço. Se é braquiarão por braquiarão e vocês não soubessem o que seria VC, vocês iriam comprar pelo preço, né? Iriam adquirir aquele mais barato, correto? Provavelmente, sim. E se eu pegar agora e calcular o valor de acordo com o valor cultural? Se eu pegar 4 dividido por 43, vai dar quanto? E se eu pegar 3 dividido por 25? Dá quanto? Faz aí para mim alguém.
4 dividido por 43. Dá 0,09. E aqui, 3 dividido por 25 dá 0,12. Isso, vocês entenderam a conta que eu fiz? Sim, professor. Então, pessoal, isso quer dizer que você, pelo lote A, o lote A, você está pagando 9 centavos por cada ponto de VC. No lote B, você está pagando 12 centavos por cada lote de VC. Qual é mais vantajoso eu estar adquirindo? O que eu pago 9 centavos ou o que eu pago 12 centavos? Logicamente que vai ser o que você paga 9 centavos, correto? Entendido essa conta? Sim. Beleza. Lote A, apesar de ser o custo maior... tá, tinha um conto aqui embaixo. Opa. Bem, a gente já falou que antes de iniciar qualquer estabelecimento da pastagem, você precisa fazer o diagnóstico da sua área. O que é diagnóstico? É rodar a propriedade mesmo, tá? É avaliar toda a propriedade de cabo a rabo, né? De ponta a ponta dessa propriedade, você vai rodar e determinar o que essa propriedade ela possui. Quais são os pontos fortes, onde tem sombra, onde tem água, e com base nisso, você vai fazer aí o piqueteamento, a divisão, as estradas, o carreador dentro dessa propriedade. Tá? Você vai determinar onde realmente vai ser plantado o capim, qual vai ser plantado esse capim dentro dessa propriedade. Não existe uma propriedade 100% plana, pessoal. Menor que seja a declividade, ainda existe uma declividade dentro das propriedades agrícolas. Existem propriedades que têm declividades maiores, existem propriedades que têm declividades menores. Para essas propriedades, por exemplo, que têm uma declividade menor ou maior, o mais indicado são forrageiras de hábito de crescimento, lembram? Como é que é a pergunta? Calma, Silvio. Respirei na hora. Desculpa. Ai. Cacete. Deixa eu ver rapidinho. Engole a água e depois respira, professor. Ai. Para propriedades que têm uma certa declividade, qual é a melhor forrageira a ser indicada para essas propriedades? Hã? Você diz para a propriedade inteira? Para uma propriedade, para uma área de uma propriedade que tem uma certa declividade. Ah, que é mais resistente a encharcamento, né? Não, declividade. Ah, declividade. E aí? Melissa, qual é? Fernanda? Jaine? Decumbens? Medícula? Boa. Umidícula não diria umidícula, mas não necessariamente a decumbens. Vocês teriam que indicar espécies forrageiras que têm hábito de crescimento decumbente, né? Que tem aquele hábito de crescimento rasteiro. Aí poderia ser os Chiftons, poderia ser a Braquiária decumbens. Para áreas que têm uma declividade acentuada, são áreas mais elevadas. Áreas que são mais elevadas, apesar de ter um hábito de crescimento decumbente, a umidícula ela não é tão indicada para essa área. Seria mais indicada para uma área que tem um certo encharcamento.
Então, se eu tenho dentro da propriedade uma área que tem um brejo, por exemplo, nessa área eu indicaria, né, uma umidícula para essa propriedade. Tá? Então, todas essas questões elas devem ser observadas. Por exemplo, a presença de pedra no solo, solo com cascalho. Eu vou colocar uma forrageira mais exigente de fertilidade? Não dá. Né? Solos mais rasos, aí eu vou usar uma decumbente. Tá? Essas áreas aí, por exemplo, de um solo de cascalho, o que você pode indicar uma área que tem muito cascalho, área de muita pedra? O que você pode indicar para esse produtor? O que vocês indicariam para esse produtor se ele tem uma parte da sua propriedade que tem muito cascalho, que tem muita pedra? O que vocês indicariam a esse produtor, vocês técnicos? E ele está formando aquela fazenda ainda, está começando a formar aquela fazenda. O que vocês indicariam? O braquiária, professor, que seria mais indicado nesse caso? Eu também. Eu indicaria que ele usasse aquela área para reserva florestal. Não seria melhor? Não seria a melhor alternativa? Ele usa aquela área como reserva e as áreas de melhor qualidade, é obrigatório ter reserva dentro da propriedade, e as áreas de melhor qualidade, nós trabalharíamos outras espécies forrageiras. Eu preciso plantar naquela área? Eu não posso fechar e utilizar aquela área como reserva? Posso. É obrigado a ter reserva? É. Por que não utilizar ela como reserva? Tá? Então, todas essas características vocês vão determinar a partir do momento... Nossa, você falou, eu esqueci de fazer o diagnóstico da área. Eu fui na fazenda quinta-feira passada, esqueci de preparar o diagnóstico. Meu Deus do céu. Ô, professor. Oi. Mas se essa área for muito no início, muito próxima ali do início da propriedade... Da sede, que você fala. E não for uma área muito adequada para fazer a reserva, né? Qual seria um curral, a um curral, talvez. Né? Tem várias alternativas aí que a gente pode optar na hora de vocês montarem essa propriedade. O curral seria uma boa opção, porque essas pedras auxiliariam ali durante... até evitar barro demais, excessivo, enfim, tá? Então, vocês têm que analisar, vocês têm que diagnosticar a área, vocês têm que ir lá avaliar o que pode, o que não pode, como não pode, e a partir disso aí, vocês vão escolher a melhor alternativa para aquela propriedade. Por exemplo, a gente já falou, solos encharcados. É uma edícula, não tem opção. Ah, mas uma edícula é ruim, uma edícula... Mas tá, você quer plantar mombaça aqui, na primeira água que encharcar, aqui, você vai perder. E bota isso no seu diagnóstico. Tá? Coloca todas essas características aí dentro do seu diagnóstico que você for entregar dessa visita técnica. Se há presença de invasoras, se há uma grande presença de plantas invasoras, se não tem, se tem, qual que tem, como é controlada, tá? Se for uma área nova, se vai reformar, se for uma área velha, se vai reformar ou se vai... Ai, nossa senhora. Se for uma área nova, se vai estabelecer, como estabelecer, tudo isso aí deve ser levado em conta. As características físicas da sua área, se o solo é arenoso, se o solo é argiloso. As áreas de pastagem que eu tenho trabalhado, a grande maioria, infelizmente, das áreas de pastagem, elas têm sido bastante arenosas. Área com 88%, 90%, 85% de areia aí, até mais porcentagem de areia aí, tá? É algo bem surreal a quantidade de areia que tem nessas áreas que são trabalhadas de pastagem. Mas, enfim, tem que ser trabalhada. Você pode escolher qualquer capim para essa área, desde que você
invista em fertilidade do solo para aquela sua área, tá? Então, antes de qualquer atividade mecânica, é necessário coletar a amostra do solo, verificar as características físicas e químicas. Após a análise de solo, após a interpretação, a recebimento das suas análises de solo, enviou para o laboratório, você vai ter a quantidade de macro e micronutrientes presentes dentro daquela análise de solo. Primeira coisa que você vai observar são os teores de pH do seu solo, a acidez potencial do seu solo, né? Os teores de alumínio, os teores de hidrogênio, se há ou não a necessidade de corrigir, de elevar a saturação de base do seu solo de acordo com a cultura que você deseja implementar, tá? Depois disso, isso aí você já escolheu a espécie forrageira, porque se você já tem um V, você já escolheu a espécie forrageira. Você vai pretender, você vai colocar uma espécie ali mais exigente. Logicamente que você vai colocar uma espécie mais exigente, tá? Então, essa escolha aí, ela já foi feita. Bem, com base nisso, você vai, como a gente já fez essa aula lá atrás, você vai fazer a interpretação da sua análise de solo, né? Você vai fazer a recomendação de calagem, você vai fazer a recomendação de adubação e colocar isso ao solo. Antes de fazer a recomendação, o preparo do solo, a primeira coisa que você vai fazer, né? A gente já falou de retirar, você vai, dependendo da quantidade de calcário, tá? Eu geralmente não recomendo mais que 3 toneladas. Tem alguns materiais que falam que até 3 toneladas você joga essas 3 toneladas e incorpora essas 3 toneladas. Quando é mais de 3 toneladas de calcário para a área de pastagem, você joga 3 toneladas, dá o primeiro tombo, faz a primeira incorporação com arado, de preferência com arado ali, que vai até mais profundo esse calcário. Depois você joga a quantidade, sei lá, 1.500 quilos, 4.500, 4.600, 5.000. Eu não recomendo, às vezes não compensa, tá? Tem trabalhos que mostram resultados ali, quanto mais calcário, mais é o crescimento radicular, enfim. Eu, particularmente, às vezes, eu evito recomendar muito calcário ali para as áreas. Porque se eu recomendar muito calcário, geralmente tem um problema de deficiência de algum micro. Geralmente eu vou ter problema de deficiência de micro, tá? Mas é muito mais fácil recomendar e resolver problemas de micro do que problemas de acidez. Problemas de micro com a aplicação em cobertura, ali eu consigo resolver os problemas de micro, né? E geralmente nos solos brasileiros, em quantidades menores, mas ainda a gente encontra, ou até mesmo na contaminação, por exemplo, enxofre, quando no super simples nós temos enxofre, no sulfato de amônio a gente tem enxofre, e geralmente quando a gente joga esses adubos, provavelmente está indo enxofre também. Enxofre é um dos grandes vilões, entre aspas, ali, tá? Que falta dentro dos solos brasileiros, e a gente consegue suprir essas necessidades. Eu faço a recomendação mínima por hectare ali de 30 a 50 quilos de micro, tá? No plantio. Tem trabalhos que falam que a recomendação de micro no plantio não é interessante, porque as respostas elas são mínimas. Entretanto, o micro, se a gente parar para pensar no micro, é um nutriente que ele vai estar presente no solo. Se eu colocar ele, a quantidade dele é muito pouca quando comparada a um outro determinado nutriente, tá? E se eu colocar no solo, ele vai estar presente no solo. Além de estar presente no solo, as plantas vão absorver esses micro e, consequentemente, os animais, quando consumirem esses micro, eles vão diminuir a ingestão desses micros aí, até mesmo a ingestão de núcleo
dentro da cadeia produtiva, dentro desse ciclo produtivo aí. Tá? Então, vale a pena, eu digo que vale a pena fazer uma adubação de micro pensando futuramente. E a adubação de micro, você vai repetir ela daqui a 3, 4, 5 anos depois. Então, a quantidade investida inicialmente é muito pouca aí para se fazer, para se deixar de fazer. Tá? Os resultados eles são mais interessantes de que a não aplicação desse determinado tipo de produto. Bem, a gente faz adubação de plantio, lembrando, todo fósforo no plantio, 60% do cloreto de potássio no plantio, 40% dividido, aplicado junto com o nitrogênio, 90 dias, de 70 a 90 dias, vamos dizer assim, que é o que a planta ela atinge a sua altura de entrada. Atingiu a altura de entrada, seus 70, seus 80, seus 90, vai depender da planta que a gente está trabalhando. Cada planta tem um hábito de crescimento, uma altura de entrada diferente, isso a gente já sabe, já falou várias vezes, né? E a partir do momento que a gente conhece essa altura de entrada, essa altura de saída, a gente vai colocar o gado para fazer esse primeiro pastejo, categoria animal leve, vale ressaltar, não sei se eu já falei isso para vocês, bezerro que a gente vai utilizar aí nesse lote nesse primeiro lote, tá? E aí a gente vai fazer o rebaixamento e, consequentemente, quando a gente rebaixar esse capim ele tende a perfilhar e fechar mais ainda as áreas de plantio, a área que foi plantada, tá? Uma coisa que a gente faz sempre dentro da área de pastagem, dentro do preparo de solo, é uma aração seguido de uma gradagem, né? Ou uma gradagem pesada e uma gradagem leve, tá? E sempre é interessante, eu sempre recomendo que passe a grade fechada dentro da área, é como para você nivelar ali, né? Fazer a grade niveladora ali, passando mais uma grade niveladora, ou fazer a grade simplesmente fechada, fechar a grade, passar ela ali para fazer aquele nivelamento, para fazer a cama, que eu chamo de cama das sementes que vão cair ali sobre aquele solo. Tá? O plantio direto para a área de pastagem, sinceramente, eu vejo mais para a área de culturas e colocando pastagem em sucessão, né? Para fazer um SAF, para fazer um agroecossistema, enfim. Eu não vejo muita vantagem aí do plantio direto para a área de pastagem. Se a gente está preparando o solo, se a gente está renovando ou preparando o solo, prepara aquele solo, porque aquele solo ele só vai ser preparado uma única vez. Tá? Tem gente que fala de plantio direto, faz aplicação de herbicida e faz o plantio nas linhas. Eu, particularmente, eu não acho interessante plantar capim em linhas. Se fizer plantio de leguminosas em linhas, fazer o plantio de uma espécie, sei lá, uma leguminosa, mas as gramíneas em linha, eu acho complexo para elas germinarem. Particularmente, eu prefiro o plantio a lanço ali, tá? Seguindo a aplicação, eu pulei aqui. A primeira retirada da amostra, mandar ao laboratório, faz necessária correção da acidez, escalagem, adubação de plantio, adubação de cobertura, preparo do solo, eliminando vegetação, logicamente, né? Gradagem, opção for sistema de plantio, blá, blá, blá. Terceiro passo, aplicação de calcário, quando necessário, a gente já falou. Preparo do solo é de suma importância para obtermos um bom estabelecimento de pastagem, deve ser iniciado alguns meses antes de distribuirmos as sementes na área. Caso de uma reforma, é necessário fazer uma avaliação, se houver presença de invasoras, diagnosticar o tipo, pois no caso... Bem, aqui fala de plantas invasoras dentro de área de pastagem, é chover molhado, gente.
Banco de semente vai existir dentro das áreas de pastagem, dentro de qualquer área vai ter banco de semente. Vai ter plantas invasoras. Tá? O que é que eu vou fazer dentro do processo de estabelecimento? Eu vou gradear a minha área, aplicar o meu calcário, na verdade, gradear posteriormente, né? Geralmente, a recomendação que esse calcário ele seja aplicado, pois não? Oi, Lucas. Nossa, pode continuar, que eu ia perguntar de um exemplo aqui de um tio meu sobre daninhas. Geralmente, a recomendação que todo mundo faz, que todo mundo fala, é para aplicar o calcário 3 meses antes, para que esse calcário ele reaja, esse calcário ele reagindo, ele vai disponibilizar nutrientes ao solo, e aí você entra com a espécie que você deseja plantar. Isso é válido? É válido. Isso deve ser feito para as pastagens? Teoricamente, sim. Mas isso seria ideal para áreas de espécies anuais, que ela vai passar um ciclo de 90 dias. Então, quando ela ir ao campo, ela precisa que tenha os nutrientes já disponíveis para que ela absorva. Para as áreas de pastagem, esses 3 meses aí, por exemplo, eles podem corresponder aos meses de novembro, dezembro e janeiro. Por quê? Porque esses 3 meses de reação desse calcário ali, na verdade, esse calcário ele começa a reagir lá no final de setembro, que cai as primeiras chuvas, outubro, né? Para a nossa região, estou falando na nossa região, cada região brasileira é uma situação, então você tem que adaptar à região brasileira. Você pode, depois de 30 dias que vem caindo chuvas, né, constantemente, de 20 a 30 dias, essa reação desse calcário, essa primeira reação desse calcário, ela já ocorreu, tá? Ela já ocorreu e começou a dissipar esse cálcio junto às condições do solo. Não, uma palavra, não existe essa palavra. Na verdade, não estou nem sabendo falar. Acidificação, desacidificação não existe. Acho que não existe essa palavra. Essa reação existente entre o cálcio e o alumínio, né? Entre esses compostos ali, para essa neutralização, a palavra correta, desse solo, ou a tendência à redução dessa acidificação, tá? Ela vai ocorrer. E essa área de pastagem, ela vai permanecer, se bem manejada, se bem tratada, por 10 anos, 20 anos, 30 anos de pastagem. Então, você vai ter pasto ali. O que você vai precisar fazer posteriormente? Logicamente, fazer uma análise de solo, ver as condições do solo. Por quê? Porque depois de 2, 3 anos que você foi colocando adubos, você colocando adubos nitrogenados, adubo sais, né? Sais de potássio, por exemplo, ali você vai colocando dentro da sua área. Então, você tende a acidificar. Os próprios humus da matéria orgânica tende a acidificar os solos, né? Então, você vai fazer, depois de 3 anos, vai refazer uma análise de solo ali, dependendo das condições do seu solo, tá? Você vai refazer essa análise de solo e fazer uma adubação, por exemplo, de cobertura. Adubação não, perdão. Uma correção de cobertura, tá? Depois dos 3 anos. Eu indico geralmente depois de 3 anos aí. E aí você vai aplicar 1/4 da recomendação de calcário. Porque o calcário, quando você jogar ele em cobertura, você não vai incorporar. E ele vai descer, esse 0 a 20, ele vai descer em torno de 5, 7 centímetros ali no máximo. Ele vai atingir boa parte do sistema radicular? Vai. Então, não preciso ficar jogando, em vez de 3 toneladas, eu jogo só 1 tonelada por hectare. Tá? A adubação de manutenção você vai fazer todos os anos. Tá? É interessante que você faça análise de solo para fazer adubação de manutenção?
Se você quiser gastar dinheiro, gaste. Para mim, que sou técnico, que vou dentro da sua propriedade, que cobro você para ir lá fazer análise de solo, eu vou falar para você que é interessante. Eu falo para os meus clientes que não, que ele vai me ver depois de um ano, se ele quiser que eu vá lá fazer um diagnóstico da propriedade dele, como é que está o capim, se ele quiser me chamar para tomar uma cerveja, enfim, a gente vai para lá, tá? Mas a recomendação de adubação de cobertura, ou, perdão, de manutenção, eu posso fazer essa adubação de manutenção com base na análise de solo anualmente, ou eu posso fazer uma aplicação gradual de nitrogênio que não vai ter na análise de solo, você vai aplicar lá seus 150 quilos de N, 100 quilos de N, dependendo do sistema de produção, né? Isso parcelado ao longo da época da chuva, tá? Cerca de 70 quilos, de 50 quilos de fósforo, e isso vai corresponder a mais ou menos 100 quilos de cloreto de potássio, né? Aproximadamente 100 quilos de cloreto de potássio, isso vai ser suficiente. Cerca de 20 quilos, que é correspondente a 100 quilos de superfosfato simples, isso aí é mais ou menos a recomendação que a gente recomenda de manutenção ao longo dos anos aí, tá? É interessante que faça análise de solo todo ano? É interessante que faça análise de solo para você saber o que você tem, o que você não tem, como está, como não está. Há necessidade? Para pastagem, eu não digo que haveria necessidade, tá? Sempre constatar a presença dessas plantas danadinhas, aplicar herbicidas pós-emergente nessas plantas daninhas, depois de estabelecido o capim, depois de rebaixado esse capim, depois de pastejado, né, pelos animais, ver a presença das plantas daninhas. Se houver a presença das plantas daninhas, fazer a aplicação de um herbicida de folha larga. Geralmente o que sobressai aí são as folhas largas aí no meio das pastagens. Então a gente já elimina esse material, tá? Então vocês vão conseguir estabelecer muito bem aí uma pastagem. E isso porque aqui é falando de eliminação aí do sistema radicular. Oi, Lucas. Ô, professor, eu queria só falar um negócio sobre um caso de um tio meu, sobre questão de daninhas, que ele estava pedindo do senhor. Ele estava fazendo uma pseudo-reforma de pasto, né? Pseudo? É que ele, assim, eu entendo as limitações e tudo mais, mas, tipo assim, ele estava simplesmente fazendo preparo de solo, fazendo uma gradagem pesada e outra leve, entendeu? E alguns piquetes dele, tipo, tava infestado mesmo de fazendeiro e de grama de égua. Tinha mais fazendeiro grama de égua do que capim. Aí, aquele lance, né, o rolê do dinheiro, tudo apertado. Aí ele preferiu, por exemplo, ele fazer essa gradagem pesada e gradagem leve e não passar, por exemplo, herbicida neles e plantar o capim, entendeu? Aí, tipo assim, o ideal eu falei para ele, olha, é passar o herbicida, né? Porque vai o banco de semente ali, depois que você semear ali, vai dar concorrência desgramada ali. Mas eu queria ver, tipo, senhor, tipo, você acha que isso funciona? Assim, e se não, qual seria a alternativa viável? Sabe o que ele fez? Disseminou fazendeiro e grama de égua. Então. Esses capins, qualquer capim, ele já estava estabelecido, estava grande? Tava. É porque assim, foi uma área mal formada e ele. É o que eu falei, ele tava fazendo uma pseudo-reforma lá, entendeu? Aí ele queria eliminar essas daninhas, né? Só que ele quis eliminar desse jeito. Aí eu não sei que capim ele plantou, mas ele tava mexendo agora, nesse último semestre. Cara, mesmo assim, se eu não estou enganado, a grama de égua, ela tem batata. Ou ela tem batata, ou ela tem... Como é que é o nome? Estolão. Se ele cortou vai nascer 100. O que ele fez foi disseminar a grama de égua para dentro da propriedade dele todinha. O que era o certo ele fazer era passar herbicida
dessecar esses 2 capins e o capim que tinha lá. Aí ele vinha, aí ele esperava morrer, tá? Matava esse capim. Aí ele vinha, incorporava tudo isso aí, virava matéria orgânica, ele vinha plantando o capim por cima. Agora, pede ele a Deus aí para achar um seletivo específico para esses aí, que não vai atacar o capim dele. Eu tinha falado algo nesse sentido aí, né? De passar herbicida, você falou, não sei o que, dinheiro, tipo, você falou, como eu também não tinha muita informação, eu também não fui lá, eu não relutei, mas eu falei, caramba, ele vai disseminar isso aí tudo, vai, banco de semente, essa grama de ego, se pá, pode ficar até pior. Cara, dê uma olhada aí, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Se eu não estou enganado, a grama de égua... Professor, mas você tinha que ver, tava bonito de grama de égua, assim, o negócio não nascia nada. De tão fechado que tava a grama de égua. Ela tem, se eu não estou enganado, ela tem... Como é que fala? Ela tem estolão, cara. Depois que aí corta, isso aí vira 10. Uma vira 10, que vira mais 10, que vira mais 10. E aí, filho, você não toma conta. Não pula mais. É praga. O fazendeiro, pessoal, é um capim, parece um capim, é uma espécie, é uma gramínea, só que ele é uma bosta, ele vai crescendo, o animal não come, ele vai tomando conta, cresce também, é uma gramínea, mas não vale nada, tá? O animal não Ô, professor, Oi. em relação a esse assunto aí, o capim, ele daria conta de crescer e a ponto de abafar o mato que tá vindo ou não? O mato ia ser mais vigoroso que o capim? Qual mato? Qual dos matos? Não sei, tanto faz. Nesse caso que o Lucas apresentou. Vocês já fizeram daninhas? Já. A professora de daninhas, com certeza já falou para vocês que uma planta, uma danadinha, ela é mais vigorosa que as plantas cultivadas. Provavelmente eles devem ter falado isso para vocês. Sempre quem vai sobressair dentro desse processo produtivo, quem vai ter o sistema radicular mais firme, mais vigoroso, vai ser as danadinhas. E as danadinhas, elas sempre vão sair na frente aí de que as gramíneas, tá? Infelizmente, é isso que acontece. Eu estou com a área ali de plantando mandioca, melancia, e tem mais uns três implantados. Dá até gosto de ver o colonhão saindo assim, a coisa mais linda, aquela semente de colonhão saindo, e eu chorando de raiva porque minhas melancias não nasceram ainda. Infelizmente, as plantas daninhas, elas são sempre mais vigorosas e elas sempre vão estar elas vão estar presentes dentro das áreas de cultivo, tá, gente? Seja para pastagem, seja para qualquer cultura. Beleza? Beleza. 22 da mesma hora, teremos uma grande eficiência no controle das invasoras, pois essa grade sistema radicular mais profundo, evitando a planta rebote. Esse tipo de operação tem tido controle em torno de 70% do rebote. Você mata as plantas que estão dentro da sua área, você vai matar as plantas que estão dentro da sua área, mas o banco de semente ela vai estar lá. O que você vai fazer é tombar essas sementes que estão por cima, e as sementes que estão embaixo, que você já preparou, elas vêm quicando. Tá? Não tem muito. É herbicida aí, fazendo o controle dessas plantas aí. Tá? Caso de uma infestação, seja de pragas, mole, fedegoso, canela de perdiz, malva, guanchuma, é feito com a grade intermediária, banco de semente vem. Eu tinha que ter tirado foto para vocês. Eu sou muito besta. Eu vou para os lugares, até eu esqueço de colocar para colocar nos meus diagnósticos. O cara tinha plantado um capim. Plantado um capim, não, eu não sei. Ele tinha revirado o solo, ele tinha gradeado o solo.
mas onde ele gradeou, o que tinha de fedegoso saindo assim, ó, era coisa absurda, era coisa de outro mundo. O banco de semente, a gente sabe que as plantas daninhas elas são sempre muito mais vigorosas que as plantas cultivadas. A gente já disse isso aí, repetindo novamente. Então, o banco de semente de uma planta daninha é muito, muito superior. Tá? Uma situação que, por exemplo, pode ser realizada dentro do processo produtivo seria o seguinte: você dá um tombo, você faz a primeira gradagem, espera ali uns 15 dias para aquele banco de semente ele vir firme. Você joga o calcário e dá um outro tombo. Aí você mata essas plantas daninhas, né? Provavelmente vai vir outras plantas daninhas ali, que estão. O banco de semente é muito grande, mas aí você joga a semente e reza e pede a Deus aí para sair firme aí essas sementes, elas germinem mais rápido possível. E se não der, herbicida para cima. Eu não colocaria herbicida, eu aplicaria herbicida, se necessário, depois da primeira gradagem. Tá? Isso é herbicida seletivo, logicamente. Gradeamos o solo, esperando o banco germinar e repetimos a operação. Quanto mais vezes passamos a grade, menos praga, logicamente, restarão. E assim, chegando no período de plantio, não teremos tanta competição por luz, blá, 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 invasoras, pomadas, pastagem, está sendo implantado. Bem, quanto mais vezes passarmos a grade, menos praga restarão. Quanto mais vezes passarmos a grade, dependendo da situação, maior é a possibilidade de um pé de grade ser formado. Como vocês já fizeram máquinas e mecanização agrícola, tenho quase que certeza que todos sabem o que é um pé de grade ou um pé de arado. Tem alguém que não sabe? Tem alguém que não sabe o que é um pé de grade, o que é um pé de arado? Beleza. Então, todos sabem. Então, quanto mais vezes passarmos, maior a possibilidade de um pé de grade ser formado, um pé de arado ser formado, né? E essa compactação do solo vai estar prejudicando o sistema articulado da sua planta. Se houver formação de pé de grade, pé de arado, só escarificador e subsolador, respectivamente, aí, né? Essa ordem, para resolver a situação de vocês. Porque senão o sistema radicular ele fica meio limitado mesmo. Tá? Ele fica limitado. Nos dois casos, é necessário incorporar essa matéria orgânica ao solo para que mesmo se comporte por completo, evitando a fermentação desse material que pode vir a matar a semente. No ato do plantio, finalizamos o preparo do solo com uma ou mais mãos de grade niveladora, dependendo da necessidade e da estrutura desse solo. O intuito do uso da niveladora é quebrar torrões existentes na área, deixando o solo uniformemente para receber a semente. Após a distribuição da semente, é muito importante incorporar essa semente ao solo, evitando assim o problema em sua germinação. Uma das coisas mais comuns, pessoal, dentro do processo de estabelecimento de pastagem, o cara faz um preparo do solo perfeito. O cara vai lá, faz uma adubação, faz uma correção, faz adubação, faz a gradagem, faz tudo lindo, perfeito ali. Tá? Depois, esse cara, ele vem e me joga a semente por um rincão, qualquer coisa, ou a lança, enfim, qualquer coisa ele pode fazer, jogar essa semente. E ele não incorpora essa semente. Ele pode incorporar essa semente com a grade fechada, ele passa a grade fechada, essa grade fechada ela vai fechar a semente, ela vai cobrir essa semente. Ele pode, com o rodado do trator, ele pode ali estar fechando, passando, logicamente isso aí é perda de tempo, ou simplesmente amarrar um galho
no fundo do trator, no fundo da grade, esse galho ele vem passando, né? Uma galhada de árvore, ela vem passando, pode ser com folha, sem folha, seca, enfim. Essa grade, aqui, deixa eu desenhar meu trator aqui. Meu trator, né? Tá? Aqui, minha grade. E aqui eu vou e amarro um pedaço numa corda, eu amarro uma árvore aqui, cheia de galho. Esse galho, ele vem passando no solo e ele vem pegando a terra, ele vai mexendo a terra, né? E essa semente que está nessa terra, ela vai sendo tampada. Entre aspas, ela vai sendo tampada ali, tá? Por causa desse galho aqui. Isso pode ser feito no trator, pode, dependendo do cavalo, se for um cavalo manso, você pode colocar um galho ali amarrado numa corda lá atrás, né? E você vai passando com esse galho, e esse galho ele vem tampando essa semente ali, essa semente que foram incorporadas, que foram jogadas no solo ali. Problema que você vai ter após a germinação, danada da formiga e desidratação da semente, tá? Desidratação da semente, se ela ficar exposta, chove, ela chove, ela absorve água. Se seca, se ela não está tampada, ela vai começar a desidratar. E aí ela vai perdendo reserva, Se ela estiver tapada, ela pode manter ali no solo, ela tende a germinar. A germinação de uma semente, dependendo da semente, vai em torno de 21 dias. De gramíneas é mais ou menos 21 dias. De 15, 21 dias aí de germinação, tá? Então, esse período, consequentemente, nós vamos precisar de água no solo. É bom que a semente de gramínea, ela germina, ela absorve ali de 25% a 30% do seu peso em água, ela já absorve. Então, qualquer chuvinha, cheirou chuva, dependendo das gramíneas, essa semente, depende muito da semente, ela vai vir a germinar, tá? Facilmente não. Demora assim. As espécies forrageiras, na maioria dessas espécies, elas têm algumas apresentam dormência. É um grande problema das espécies forrageiras. Coloquei um negócio aqui, né? A maioria das espécies forrageiras, elas têm uma questão de dormência, tá? É uma dormência intrínseca da maioria dessas espécies forrageiras. E aí, infelizmente, algumas sementes, elas vão, infelizmente, nem todas as sementes, elas vão germinar nesse primeiro momento, tá? Algumas germinarão no segundo ano, no terceiro ano, quarto ano e até mais no quinto ano produtivo. Elas vão germinar, elas vão ficar de banco de semente nesse solo. Assim que quebrar essa dormência ela for quebrada, ela vem germinando aí, tá? Em relação à desidratação da semente, desencadeia o processo de dormência, que é uma medida de sobrevivência da semente, que leva à não germinação da mesma por um longo período, a gente falou. O mau enraizamento da plântula, devido a não estar sobre o solo, pode ocasionar a morte da mesma, que fica suscetível e ser levada pela água da chuva. Ou outra ocorrência, existem vários modos de incorporar semente com estágio, o mais eficaz é o rolo compactador. Nem todo mundo, nem toda propriedade vai ter rolo compactador. O galho é tão eficaz quanto o rolo compactador, tá? Outra coisa que você pode colocar em substituição ao rolo compactador, muita gente utiliza, é pegar aquele rodado, um tronco de árvore, né? Um tronco de árvore, ele coloca duas correntes ou duas cordas, geralmente ele coloca correntes, coloca uma espécie de... que vai deixar com que o tronco ele rode, ele vai rodando, né? Vem substituindo esse rolo compactador. Eu coloco essas correntes no trator, não na tomada de força, mas
acoplado em um dos 3 pontos do trator, e aí eu vou passando esse tronco, ele vem rodando no fundo, né? E aí essas sementes elas vêm sendo tampadas. É uma maneira bem eficiente também de você conseguir tampar essas sementes. Vocês precisam tampar as sementes na hora de vocês plantarem, tá? O rolo compactador é recomendado para qualquer tipo de solo. No solo arenoso, logicamente, ele vai ter ótimo rendimento. Já nos solos argilosos, não podemos passar o rolo compactador se a terra estiver muito úmida, pois a semente vai grudar no solo. Um dos métodos mais utilizados para incorporar a semente é a grade niveladora fechada, a gente já falou. Realmente, a exploração tem bons resultados, porém devemos atentar a alguns pontos. O solo arenoso foi bem gradeado, pode estar muito fofo, não é recomendado para o da grade, mas se o produtor só dispuser desse método para incorporar a semente, temos que tomar algumas preocupações quanto à velocidade do trator e abertura dessa grade. A gente já falou. Não podemos passar essa grade niveladora aberta, ela tem que estar totalmente fechada, logicamente, porque senão ela vai afundar a semente, fechada e travada. O trator tem que seguir em baixa velocidade, a tendência é que essa grade enterre demais a semente, se ele passar muito rápido. Em solos argilosos, os resultados com grade niveladora são muito bons, né? Esse método é muito utilizado para arrastar a galhada. Esse método funciona melhor em solos arenosos, já tem... tem muita coisa aqui, não. Época de plantio e seus métodos. A época de plantar qualquer espécie forrageira, pessoal, não tem outra época. A melhor época de plantar é a época de chuva, a chuvarada, tá? A estação chuvosa é a melhor época de plantar. Então, a gente programa, teoricamente, a gente programa todas a calagem, o preparo do solo para a época de plantio, e nas primeiras chuvas a gente vai ali, quando a chuva ela estabilizar, a gente vai lá e joga semente para que ocorra aí essa germinação e essas águas ali disponíveis caiam nesse solo, né, e consiga aí essa boa germinação, esse bom fechamento. Qual o método de plantio mais recomendado para o plantio de espécies forrageiras? Plantio convencional. Plantio convencional é um dos métodos, mas o método mais utilizado para espécies forrageiras, para as gramíneas forrageiras tropicais, é a distribuição a lanço. Seja com aquele... Falei o nome agora, mais cedo aqui, eu falei o nome do aplicador de calcário, que joga calcário, pode jogar esse calcário. Você pode utilizar aquele distribuidor de adubo, que joga adubo a lanço. Você pode colocar o saco de semente em cima do lombo do cavalo. Um saco de 20 quilos não vai pesar nada. Você sai jogando ele à mão. Isso, vincão, né? Isso vai depender do tamanho da sua propriedade, tá? O que é importante dentro do seu processo produtivo, dentro do processo de distribuição das suas sementes, é distribuir semente de maneira uniforme dentro de toda a sua área. Se você fez isso, você conseguiu fazer isso, ótimo, bacana. Você fez todos os princípios anteriormente que a gente comentou, você distribuiu semente, essas sementes elas vão vir a germinar, tá? Se for semente de qualidade, elas vão vir a germinar aí. A distribuição pode ser por matraca, pode ser por enxada, pode ser por enxadão, isso é balela, gente, tá? Isso é balela. Ninguém planta semente de capim, isso para gramíneas forrageiras, por matraca. A gente faz distribuição a lanço. Em áreas muito grandes, eu nunca vi, tá? Plantio aéreo, utilizando avião aí para fazer o plantio de semente de capim aí. Professor, Oi. esse plantio aéreo aí eu já vi, inclusive lá no sul do Amazonas, para lá da Puí, um tio meu fez isso aí. Rapaz, que negócio ficou bonito, hein? Uniforme que só. Plantio Eu imagino o quanto fica também.
Quando a gente faz um plantio aéreo, é obrigatório que a gente compre sementes de alta pureza, com mais de 90% de germinação e pureza, tá? A gente vai comprar semente peletizada, semente de alta qualidade aí, para eu fazer o plantio. Então, não adianta inventar, querer fazer merda, porque você já é caro, a hora do avião é muito caro. Então, você vai fazer isso meia boca, não dá certo. Então, não é incorporado ao solo. É uma das características aí, tá? Método de controle de pragas. O controle de pragas mais utilizado, pessoal, mais utilizado ali, tá? Vai depender do tipo de praga. Vai ser um inseto, inseticida. Não tem conversa. Eu sou ecologicamente correto? Tem outros métodos aí ecologicamente corretos que você pode utilizar. Mas os inseticidas aí, sejam naturais ou químicos, eles vão ser extremamente importantes durante o processo produtivo ali, tá? Outro método que... Deixa eu parar de gravar aqui e vou falar. O fogo pode fazer o controle de uma determinada praga? Pode. Meu Deus do céu, gente. Essa feiura aqui, gente. Olha que feiura. Pode-se fazer o controle utilizando o fogo, gente, dependendo do grau de infestação? Pode. Eu não estou recomendando. Tem alguns produtores que fazem queimada para eliminar uma infestação de praga muito grande em determinada área, desde que seja um fogo controlado. O fogo é a última e a pior das formas de controle que você vai utilizar dentro da sua área, tá? É a pior e a última forma de controle a ser indicada a um produtor. Tem alguns caras que falam de inundação, depende muito do que você está trabalhando. Então, é muito complexo. Tá? Hoje em dia, a principal praga das pastagens que a gente conhece hoje em dia chama-se cigarrinha. Para a gente controlar a cigarrinha, tem 2 métodos de controle. Meu Deus do céu. Tem 2 métodos de controle. Um controle biológico, utilizando aí, por exemplo, o metarrísio. Ele é ótimo no controle das cigarrinhas, tá? Isso aí a gente vai iniciar o controle dessas cigarrinhas agora, nos meses de outubro, e no final de janeiro, fevereiro, você vai fazer um novo controle, a aplicação de novamente ali, do metarrísio, tá? É um excelente produto, é um excelente material, ele permanece no solo por um longo período de tempo, é um fungo que vai fazer essa colonização ali das ninfas e dos adultos, então é excelente para o controle de cigarrinhas, mas quando as cigarrinhas elas estão atacadas numa grande quantidade, o químico ele é a melhor solução. Aí existe uma infinidade de produtos químicos, eu não sei nome comercial de produto, né? Princípio ativo a gente tem que olhar lá, dependendo do tipo da cigarrinha que a gente tem dentro da propriedade. Aí tem isso aí para controle de plantas daninhas, né? Tem gente que não recomenda controle químico para a área de pastagem? Que tem. Eu recomendo, eu já passei por situações que estava muito infestado, que o químico era o que me resolvia naquela situação, naquela hora. Então, eu recomendei o químico ali para resolver. Outro grande problema de áreas de pastagem... Oi, pois não. Ô, professor, e quando, por exemplo, você precisa fazer essa intervenção aí, mas, por exemplo, a pastagem também dos seus vizinhos, ela também está infestada, como é que aí, dependendo do manejo que você fizer, ele não pode ser tão efetivo, porque se o seu vizinho também não adotar, vai continuar ali, não é verdade? Sim.
As cigarrinhas, quando o problema são cigarrinhas dentro da sua propriedade, é muito complexo, porque você vai diminuir o número de insetos adultos, né? Mas as cigarrinhas, elas possuem aí asas. Então, se você, dependendo da aplicação, da eficiência de aplicação, elas podem voar para outras áreas. E aí multiplicar em outras áreas lá, elas multiplicam em outras áreas e essa eficiência aí ela vai ser diminuída. O que eu já vi acontecer em áreas de pastagem? Não foi com cigarrinha. O caboclo, ele estava com a fazenda de milho, né? Produzindo milho Vocês estão vendo isso aqui? Ó, Um miau aí. tá aqui. Eu resgatei esses dias, eu tava indo para a fazenda, eu achei os filhotes perdidos lá, o povo abandonou, eu trouxe aqui para casa, tem que arrumar alguém. Tá. O cara tinha milho, ele aplicou veneno no milho, né? E as espodópteras bateram no capim, mas bateram que destruiu um pasto. Aí a gente teve que entrar com químico de maneira mais rápida possível para combater. E eliminar essas pragas é impossível. A gente via as lagartas minando, a gente fala assim, migrando da fazenda nossa não, né? Não tem fazenda nenhuma, não tem terra nem para dar unha. Da fazenda que eu estava dando assistência, que eu estava trabalhando, da fazenda do vizinho para a fazenda que a gente estava dando assistência. E era desesperador. Em vez do cara fazer a faixa, né, de controle ali, fazer as bordaduras antes de entrar no meio, ele foi para o meio e depois ele foi para as bordaduras. Aí a gente fez o contrário. A gente já entrou com maquinário nas bordaduras, que já tinha perdido uma parte das bordaduras, porque as lagartas elas estavam entrando brutas. A gente fez as bordadoras para evitar que as outras elas entrassem, né, e as que entrassem morressem. E as que estavam dentro, depois a gente fez essa outra área aí, mas foi cavuco. Porque as lagartas, elas deixam a planta só o talo, tá? Isso na adulta, isso pequena, come sem dó. Lagarta, já tive problemas, já vi também dentro, isso lá na época minha de graduação, eu auxiliava um menino no mestrado e a gente avaliou numa quarta, quinta-feira, quando foi num sábado que a gente voltou para avaliar as plantas, elas estavam só o talo, que foi um ataque em reboleira de gafanhoto. Mas comeu que deixou só o talo. Tá? Então, essas questões, assim, elas são muito atípicas e vai acontecer. Se vocês estão trabalhando na propriedade com pastagem, pode acontecer de tudo dentro da sua área. Quinta-feira eu fui na propriedade, eu estou em Tangará da Serra, fui lá em Sapezal, né, atender um cliente lá, que ele está morrendo o charaés. O charaés dele simplesmente está morrendo. A gente fez a coleta do material, mandou para o laboratório e precisa para identificar aí o que seria esse problema de morte em reboleiras. Do mesmo jeito que o marandu ele morreu, ele estava morrendo, ele morreu ou morrem aí áreas de marandu, o charaés também está morrendo, tá? Está tendo problemas ali. Aí a gente vai identificar o fungo, só que é fungo de solo. O que você vai fazer com fungo de solo? Você vai ter que trocar a forrageira ali e colocar uma do gênero pânico, que não tem, até hoje não tenho, ou nunca ouvi falar, por exemplo, de ataque desse fungo em pânicos, né?
Então, eu vou indicar, a minha indicação a ele vai ser utilizar variedades ou cultivares do gênero pânico aí. E engraçado, porque um pasto está morrendo é o MG5, né, que é o Xaraes. No outro pasto, em frente, eles têm o Miyagi, que é um capim aí, não sei se vocês já ouviram falar do capim Miyagi, é um capim que ele está em processo aí de é o nome que fala lá, certificação, tá? É um capim excelente do gênero pânico e o capim tá verde bonito lá. Bem, enfim, tá? Métodos químicos, aí nós temos o DMA para folha larga, o Tordon, nós temos o Vulcano, nós temos o Roundup que pega tudo, nós temos as doses, cada um desses materiais tem uma dose específica, né? Então, a gente tem que conhecer o produto, conhecer o que eu preciso controlar e aí aplicar esse meu controle aí. Tá? Cupim regente, DSX para lagarta, método genético, esterilização híbrida, mutação, isso aí é blá, 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 é só para colocar para encher slide. Né? Então, pessoal, terminando aqui esse assunto de estabelecimento, né? Foi até rápido, eu acho. A gente precisa, primeiro, conhecer as espécies forrageiras que estão aptas, que podem ser implementadas dentro de uma propriedade rural. A partir do momento que eu conheço essa espécie forrageira, eu vou escolher a mais adaptada ao meu sistema produtivo. Conhecendo essa espécie forrageira mais adaptada ao meu sistema produtivo, eu vou comprar minhas sementes. E dentro da escolha e a compra das minhas sementes, eu preciso saber o valor cultural dessas sementes, né? Para eu fazer esse plantio ali. Mas antes de fazer esse plantio, eu tenho que fazer a coleta de solo, analisar o solo, ver os nutrientes presentes no solo e fazer uma recomendação para esse solo, seja para correção, seja para adubação. A partir disso, eu vou fazer o meu preparo do solo, plantar minha semente ou semear minhas sementes dentro da minha área, né? E controlar minhas plantas daninhas. Lembrando, o gado ou os animais que vão pastejar só voltarão naquele pasto cerca de... vai dar em torno de 80 a 90 dias. Nessa época do ano, nessa época de verão, o capim ele tende a crescer maior. Então, ele só vai entrar quando esse capim ele estiver na altura de entrada, seja 90, seja 60, seja 70, 1 metro, enfim, a altura de entrada estabelecida para aquele capim, para aquela espécie forrageira. E o animal que vai entrar vão ser animais leves, vão ser novilhas, vão ser novilhos, tá? Bezerros, bezerras, caprinos, são esses animais que vão fazer o primeiro que a gente chama a primeira... Tem um nome, gente, cabeça ruim. A primeira colheita, o primeiro corte, a primeira desfolha, lembrei. A primeira desfolha desse capim vai ser por animais de categoria menor. Para quê? Para evitar que esses animais maiores, na hora de puxar, porque o animal, ele come, quando ele vai comer, ele dá o bocado, ele faz essa bocada no pasto e arranca ali esse capim, essa folha de capim, né? Então, quando ele fizer esse ato ali de abocanhar ou de morder esse pasto, ele pode arrancar capim com raiz e tudo. Então, por isso a gente escolhe categorias menores para que ele não tenha força de arrancar esse capim e essas raízes ali, esse capim ele perfile e feche mais a área que está sendo estabelecido o seu pasto. Beleza? Alguma dúvida? Professor, eu tenho só uma dúvida em relação... Uma hora o senhor tinha falado de é importante de diversificar, por exemplo, as forrageiras, né? Na sua área. Mas o gado, ele não pode ser um pouco seletivo e não ficar muito adaptado e não gostar dessa alteração, por exemplo, você trocando de piquete, onde tem cultivares diferentes?
Não, por exemplo, você vai utilizar, você vai produzir uma área, não vai ser uma área pequena, deixa eu formular uma resposta para você. Um piquete, uma faixa de solo, né? Eu tenho a propriedade aqui. Essa faixa de solo aqui, por exemplo, dando um exemplo, é uma espécie forrageira. Então, eu vou piquetear essa área de forma que os animais, logicamente, isso aqui vai ser maior, isso aqui vai ser um pouquinho menor, enfim, né? Para que aqueles animais eles circulem dentro desse sistema produtivo. Se houver a necessidade desses animais saírem daqui, que estavam com um mombaça, e ir para cá, que é uma braquiária, logicamente eles vão refugar nos primeiros momentos. Né? É um capim mais eu vou falar a grosso modo, um capim mais gostoso e um menos gostoso. Eles vão refugar ao primeiro momento, eles vão refugar. Mas, quando não tiver outra situação, eles vão começar a comer. Tá? É normal isso aí. Beleza? Entendi. Beleza, então. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Deixa eu interromper a gravação aqui. Cadê os